Prece inicial. Senhor, nos dê a tua inspiração na leitura evangélica de hoje e nos sustente durante toda a reunião, através de teus mensageiros, para que possamos assimilar os ensinamentos e colocá-los em prática no nosso dia a dia. Que assim seja. Trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Causas atuais das aflições. As vicissitudes da vida são de duas espécies, ou, se quisermos, têm duas origens bem diversas, que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, fora desta vida. Remontando a fonte dos males terrenos, reconhece-se que muitos são as consequências naturais do caráter e da conduta daqueles que os sofrem. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho, de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por mau comportamento ou por terem limitado os seus desejos? Quantas uniões infelizes porque resultaram dos cálculos do interesse ou da vaidade, nada tendo com isso o coração, que de dissessões, de disputas funestas, poderiam ser evitadas com mais moderação e menos suscetibilidade. Quantas doenças e aleijões são os efeitos da intemperança e dos excessos de toda a ordem? Quantos pais infelizes com os seus filhos, por não terem combatido as suas más tendências desde o princípio, por fraqueza ou indiferença, deixaram que se desenvolvesse neles os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que ressecam o coração. Mais tarde, colhendo o que semearam, admiram-se e afligem-se com a sua falta de respeito e a sua ingratidão. Que todos os que têm o coração ferido pelas vicissitudes e as decepções da vida, interroguem friamente a própria consciência. Que remontem passo a passo a fonte dos males que os aflige, e verão se, na maioria das vezes, não podem dizer: se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, não estaria nesta situação. A quem, portanto, devem todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem é, assim, num grande número de casos, o autor dos seus próprios infortúnios, mas, em vez de reconhecê-los, acha mais simples e menos humilhante para a sua vaidade acusar a sorte, a providência, a falta de oportunidade, sua má estrela, enquanto, na verdade, sua má estrela é a sua própria incúria. Os males dessa espécie constituem, seguramente, um número considerável das vicissitudes da vida. O homem os evitará quando trabalhar para o seu adiantamento moral e intelectual. A lei humana alcança certas faltas e as pune. O condenado pode então dizer que sofreu a consequência do que praticou, mas a lei não alcança nem pode alcançar a todas as faltas. Ela castiga especialmente as que causam prejuízo à sociedade e não as que prejudicam apenas os que as cometem. Mas Deus vê o progresso de todas as criaturas. Eis porque não deixam impune nenhum desvio do caminho reto. Não há uma só falta, por mais leve que seja, uma única infração à sua lei que não tenha consequências forçosas inevitáveis, mais ou menos desagradáveis, donde se segue que, nas pequenas como nas grandes coisas, o homem é sempre punido naquilo que pecou. Os sofrimentos consequentes são então uma advertência de que ele andou mal. Dão-lhe as experiências e o fazem sentir a diferença entre o bem e o mal, bem como a necessidade de se melhorar para evitar no futuro o que já foi para ele uma causa de mágoas. Sem isso, ele não teria nenhum motivo para se emendar, e confiante na impunidade, retardaria o seu adiantamento, e portanto a sua felicidade futura. Mas a experiência chega, algumas vezes, um pouco tarde, e quando a vida já foi desperdiçada e perturbada, gastas as forças, e o mal é irremediável, então o homem se surpreende a dizer: se no começo da vida eu soubesse o que hoje sei, quantas faltas teria evitado. Se tivesse de recomeçar, eu me portaria de maneira inteiramente outra. Mas já não há mais tempo. Como o trabalhador preguiçoso que diz: perdi o meu dia, ele também diz: perdi a minha vida. Mas, assim como para o trabalhador, o sol nasce no dia seguinte e começa uma nova jornada, em que pode recuperar o tempo perdido. Para ele também brilhará o sol de uma nova vida, após a noite do túmulo,
e na qual poderá aproveitar a experiência do passado e pôr em execução suas boas resoluções para o futuro. Comentários por Felipe Saad, retirados do Grupo Espírita de Evangelho no Lar, Eduardo Sabag. Olá, pessoal. Vamos para o Evangelho de hoje. Causas atuais das aflições. Muito bem. Primeiro eu vou explicar o que ele quer dizer com aflições. Aflições são os nossos problemas, os nossos dilemas, os contratempos que a gente tem. E então, esses problemas, eles todos têm uma causa, certo? Qual pode ser a causa? Podem ser de dois tipos. Pode ser uma prova ou uma expiação. Lembro que a gente vive num mundo de prova e expiação. Muito bem, o que é uma expiação? Expiação, você fez algo de errado e agora vai pagar pelo seu erro, tá? Então você matou 100 pessoas, então dessa vez você vai morrer do mesmo modo que você matou as 100. Se foi a facada, você vai morrer a facada. Isso é uma expiação. Como Deus é muito bom, muito piedoso, então a gente matou 100 pessoas a facada, a gente morre uma vez por facada, ou, por exemplo, de câncer, e está pago esse débito de 100 pessoas que a gente matou. Então, muito bem, expiação, você fez algo errado e você vai sofrer as consequências. Além da expiação, existe a prova. O que é a prova? Você não fez nada de errado e você tem um problema também para enfrentar. Então, por exemplo, você nasceu muito pobre. Se você na outra vida foi um rico que fez mau uso da riqueza, então você nasceu pobre para expiar esse mau uso da riqueza que você fez. Só que você pode não ter feito mau uso de riqueza nenhuma e ter nascido pobre. Por quê? Para desenvolver sua humildade, tá bom? Para desenvolver sua paciência. Então, você não fez nada de errado, mas está sofrendo com algo que não é bom. No caso aqui, a pobreza material, nesse exemplo que eu usei. Um grande exemplo de uma prova, que a pessoa não fez nada de errado, mas está passando pela dificuldade, é um cego de nascença que levam para Jesus. Então os apóstolos levam o cego e falam: mestre, esse homem nasceu cego. Quem pecou? Ele ou seus pais? E aí já fica óbvio de que a vida não começa quando a nossa mãe fica grávida da gente, como pregam todas as religiões que não acreditam na reencarnação. A vida é pré-existente, ou seja, ela existe antes da nossa mãe ficar grávida da gente. Por quê? Porque eles perguntam para Jesus se um cego de nascença pecou. Então, se não existisse a vida antes da nossa mãe ficar grávida da gente, Jesus ia ter respondido: é impossível ele ter pecado se ele já nasceu cego. Ou seja, aí está implícito de que o homem já existia antes, tá certo? Então, mas aí, além de Jesus ele confirmar indiretamente que existe a reencarnação, é interessante o que Jesus responde. Jesus responde que nem o homem cego e nem os pais dele pecaram. Ou seja, nenhum dos dois cometeu um erro, nenhum dos três, né, o filho e os pais, cometeu um erro para que esse menino nascesse cego. Ele diz que aquilo aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. E aí Jesus vai lá e cura ele. Ou seja, o que é a obra de Deus se manifestar na vida dele? Primeiro, ele ser curado por Jesus e passar a ser um seguidor de Jesus. E segundo, ele poder evoluir com aquela cegueira. Então ele evoluiu naquela encarnação sendo cego, ele conseguiu evoluir e passar de estágio, ou seja, desenvolver sua moral, sua inteligência, sua paciência. Independentemente se é uma prova ou uma expiação, o que é básico? O básico é a pessoa ter resignação, ou seja, aceitar, não ficar resmungando, não ficar reclamando, alguns chegam a blasfemar, ou seja, a falar mal de Deus. Então você tem um problema, qualquer que seja, de saúde,
ou para arrumar emprego, ou algum parente que te trata mal. Não importa qual é seu problema. A primeira coisa é você ter resignação. Ou seja, aceitar que Deus te deu esse problema para você enfrentar e você evoluir. Então, se você tem, por exemplo, problema de dinheiro, é não ficar resmungando. Aí a pessoa fala, então tá bom, meu marido me trata mal, ele bate em mim todo dia, ou eu não tenho dinheiro, não consigo emprego, não consigo um emprego bom. Então vou ficar aqui, vou ficar com esse marido que bate em mim, ou o cara do dinheiro, no caso, vou ficar aqui dormindo em casa o dia inteiro. Claro que não. É para ter resignação, ou seja, aceitar o problema, aceitar que Deus colocou isso pra gente evoluir, mas não é para se acomodar no problema. Ao contrário, é para ir atrás de resolver. Então, se você tem um problema com algum parente, você tem que sim tentar fazer as pazes com ele. Ele não quis fazer. Bom, aí é um problema dele com Deus. Se você perdoou, se você não tem raiva, se você tentou ficar de bem com ele e não deu certo, você fez sua parte. Aí é com ele. Da mesma forma, o cara que tem problema de dinheiro. Não é porque ele tem que aceitar o problema que ele vai ficar o dia inteiro em casa. Não. Tem que acordar cedo, entregar um currículo, procurar um emprego, honesto, claro, e por aí vai. Então, muito bem. Eu falei das provas, eu falei de como a gente deve lidar com os problemas, e agora eu vou falar das expiações. Ou seja, quando você fez algo errado e vai ter que pagar. As expiações podem ser de dois tipos. Elas podem ter causas anteriores, ou seja, em outra vida, ou causas atuais, ou seja, nesta vida. Então, quando que é causa anterior? Você na outra vida, como eu citei agora há pouco, matou 100 pessoas a facada. Você era, por exemplo, da Inquisição, queimou pessoas vivas na fogueira, queimou 500. Você era o cara que tacava fogo lá na pessoa, ou que mandava queimar a pessoa. Então você é responsável por 500 pessoas que morreram queimadas vivas. Então você vai ter que pagar sendo queimado. É aí que você vai falecer ou vai ficar gravemente doente, por exemplo, com um incêndio na sua casa. Então você vai estar expiando aquilo. Como Deus é muito bom, você matou 500 com queimadura. Você só vai morrer ou ficar doente uma vez por queimadura. Ou ter um câncer, ou qualquer que seja a forma de você aprender a não cometer aquilo com o seu irmão. Porque somos todos irmãos, filhos de um mesmo pai que é Deus. Então, isso é causa anterior, ela vem de outra vida. E quando que a causa é atual? Quando vem dessa vida. O texto mesmo cita um monte de exemplos. Então, um marido que vive aprontando e um dia a mulher larga ele. Ele está espiando, ele foi largado, ele está tendo esse problema por culpa dele na vida atual, porque ele viveu na gandaia. Ou um enfermo, ou seja, um doente, que adoeceu porque abusou dos recursos que Deus lhe deu. Então o cara vivia bebendo, um dia ele vai ter cirrose, nessa vida mesmo. Uma coisa que é muito interessante é o quê? A gente vê muitas vezes isso. Nossa, o cara nunca bebeu, nunca fumou e teve câncer de pulmão com 20 anos. Isso tá na cara que ou é uma prova, mas normalmente é uma expiação, é a segunda opção. Expiação do quê? Se ele nunca fumou e teve câncer no pulmão? É porque ele foi um grande fumante, certamente, em outra vida. Ou ao contrário, a gente conhece pessoas que fumam muito ou bebem muito e que não adoece nunca. Vamos supor, o cara que bebe nunca adoeceu do estômago, do fígado, e depois acaba morrendo sem aparentemente ter sofrido os males do que fez do abuso do álcool. Esse cara, ele certamente vai pagar em outra vida. Ele, ao desencarnar, já vai sofrer muito as consequências desse vício, principalmente se ele não tentou largar, e quando ele reencarnar novamente, ele provavelmente vai adoecer do estômago ou do fígado. Normalmente é do fígado, né? Vinculado ao alcoolismo. Então ele vai ter que expiar. Nada de ruim que a gente faça passa impune pela lei de Deus. Da mesma forma, nada de bom que a gente faz
passa sem a recompensa da parte de Deus. Então, quem fez o bem, qualquer bem que você fizer, é seu advogado em toda parte, como diz Chico Xavier. E qualquer mal que você fizer, você vai ser punido sim. É aí que, inclusive, algumas pessoas, até o texto comenta isso, pagam parte dos pecados dela aqui. Então o cara cometeu crimes, ele acaba às vezes indo preso e já paga uma parte perante os homens. Só que a grande dívida mesmo ele vai pagar do outro lado, no plano espiritual ou ao reencarnar. Principalmente se ele não se arrependeu, tá certo? E o que acontece? É aí que o número de criminosos, entre aspas, no mundo espiritual é maior do que aqui. Porque aqui o que é crime? Matar, roubar, estuprar, essas coisas são crimes na lei humana. Só que na lei de Deus tem muito mais coisa que é crime e que não é crime na lei humana. Por exemplo, ter inveja, ter raiva, ter ciúmes. Então essas são crimes para Deus e não são crimes na lei do homem, na nossa lei civil. Então, pessoal, isso é que é muito interessante. A lei humana ela é muito falha, tanto que ela vive mudando, vive sendo corrigida. Então, para nós, tem meia dúzia de crimes aí que a pessoa vai preso. Meia dúzia é modo de falar, claro que tem muito mais. Só que, por exemplo, o ódio, o egoísmo, a inveja, os ciúmes, todas essas coisas não são crimes perante o homem. Então, a pessoa pode não ser uma criminosa aqui, para nós na sociedade, mas no mundo espiritual ela é uma doente. Por quê? Porque ela tem muito ódio, por exemplo, muita raiva, inveja, rancor, egoísmo, vaidade, todos esses sentimentos ruins que a gente vem sempre estudando nos evangelhos. E o que faz esses sentimentos desaparecerem? A reforma íntima, que é você o quê? Trabalhar e desenvolver seus pensamentos, seus sentimentos e suas atitudes para ir desaparecendo esses sentimentos ruins e brotarem os sentimentos bons. Então, um exemplo que acontece, inclusive, frequentemente com a gente aqui no grupo, é quando alguém manda mensagem fora de hora, por exemplo. Muitas vezes a pessoa mandou sem querer, ou foi o netinho da pessoa que mandou, e aí um monte de gente já começa a responder mal. Ou seja, esse cara que responde mal, muitas vezes normalmente é alguém que acompanha muito o evangelho e fala, poxa, vocês ficam atrapalhando o nosso estudo, às vezes chegam a falar até palavrão, respondem mal, causam um mal-estar, geram um bate-boca. Ou seja, essa pessoa que respondeu, ela está sendo paciente? Não está sendo paciente, ela está sendo indulgente, ou seja, aceitando a falha do irmão dela, que mandou a mensagem muitas vezes sem querer? Não, também não está. E aí o que acontece com essa pessoa impaciente que respondeu mal para outra? Ela fica nervosa ou fica com raiva, ela baixa a sintonia dela, ela baixa a sintonia nossa aqui do grupo, ela causa um mal-estar para ela principalmente e para os outros que estão ao redor dela também, e com isso ela retarda a evolução dela. Por quê? Simplesmente porque não foi paciente de tolerar que uma pessoa tenha se enganado e mandado mensagem aqui no grupo, por exemplo, entendeu? Esse é um exemplo, mas na verdade existem milhares de exemplos no nosso dia a dia. Então o que acontece? O que é muito importante dessa lição? É a gente aplicar os ensinamentos que a gente tem no Evangelho. Então o Evangelho aqui, eu ou o Eduardo, ou o próprio livro, vocês lendo aí, falou de perdão. Aí você leu, achou maravilhoso. Aí em seguida alguém te fecha no trânsito e você fica 2 dias xingando o cara que te fechou. Ou seja, cadê o seu perdão? Você não fez isso. Você não treinou a paciência, o perdão, a benevolência. Você não foi indulgente, que é aceitar o erro alheio. Então você não está aplicando no seu dia a dia, não está vivendo no seu dia a dia o ensinamento do Evangelho. E isso é muito ruim, inclusive a pessoa pode ser muito boa, mas ela tem ódio. O cara é bom, aparentemente, mas ele tem ódio eterno de uma pessoa. Ele fala assim, não, o fulano eu não consigo perdoar. E nem se esforça para perdoar. Esse cara, ao desencarnar, ele com certeza vai para o umbral, sofrer muito, porque não perdoou, porque ele está vinculado com aqueles espíritos do umbral que só pensam em ódio, em vingança e tudo mais. Então a grande lição do Evangelho de hoje é o quê? É que vocês apliquem os ensinamentos no seu dia a dia.
Então a paciência, por exemplo, você está na fila do mercado, a atendente é nova e está toda enrolada lá. É você não ficar nervoso por causa disso, não ficar com raiva dela, não xingar ela, é você não destratar ela, ou seja, ser humilde, de saber que todos somos iguais. Ela está lá aprendendo hoje, mas ela pode ser um espírito muito mais evoluído do que você, do que eu, do que todos nós. Ela só está começando naquela função. É você treinar a indulgência, ou seja, alguém errou, então releve, deixa o erro da pessoa. Lembre que nós podemos ser os maiores devedores aqui da história. Como disse Jesus, quando quiseram apedrejar a mulher adúltera. Ele entregou a pedra e disse: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ou seja, sejam indulgentes com ela, aceitem o erro dela, porque vocês têm erros tão graves ou às vezes até piores do que esses. E por que isso tudo da gente aplicar no nosso dia a dia? Começa para manter a nossa vibração boa, elevada. Então, se você é paciente, sua vibração fica bem e você se sente bem, você tem um bem-estar corporal até, você se sente disposto, você se sente feliz. E também para, ao desencarnar, você ir para um lugar bom. Porque não adianta o cara ser bom, mas ter ódio. Ele vai para um umbral e vai sofrer muito. Além disso, quando você fica pensando em ódio, vingança, rancor, você atrai para perto de você espíritos que gostam dessas coisas. E aí eles ficam o dia inteiro no seu ouvido alimentando o seu ódio e seu rancor. É aí que você fica cada vez pior, que as coisas da sua vida começam a dar errado. Tá bom, pessoal? Lembrando de um detalhe muito importante aqui, é o seguinte: a pessoa que erra sem saber, ela tem uma culpa, porque ela não sabe. Então, ele não sabe que pode ter inveja, que não pode ter inveja. Ele tem inveja, ele tem culpa, ele vai pagar por isso. Mas aquele que sabe que não pode ter inveja e continua tendo inveja, a culpa dele é 10 vezes pior. Ele é muito mais culpado porque ele sabe o que é o certo e está agindo errado. Então ele tem muito mais culpa do que aquele que não sabe o que é o certo e está agindo errado. Tá bom? Então vocês que estão fazendo evangelho, estão tendo essas informações do que é certo, do que é errado, tem que começar a corrigir as atitudes. Senão vai chegar lá no plano espiritual ou ainda nessa vida mesmo e vai ter muitas surpresas desagradáveis. Com isso encerramos o evangelho e até a próxima. Obrigado, pessoal. Vibrações. De olhos fechados, vibremos em harmonia por muito amor, paz e equilíbrio para toda a humanidade, pela implantação do Evangelho em todos os lares, pelo equilíbrio e paz de todas as famílias, pelo perdão e concórdia dos que sintetizam conosco, visualizando a união e a amizade mútuas, pela cura e sustentação dos familiares e amigos, pelos presentes na reunião, pelos familiares e amigos desencarnados, pelo lar onde está sendo feito o Evangelho. Prece final. Agradecemos a todos que participaram neste Evangelho, principalmente nossos benfeitores espirituais que nos assistiram e guiaram para um bom entendimento. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática os ensinamentos do Evangelho aqui aprendidos e que possamos nos sentir fortificados na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos aos nossos irmãos sofredores a ajuda necessária para seu adiantamento e o perdão por qualquer falha que podemos ter cometido com eles. Pedimos que nos livrem dos maus pensamentos e que nos ajudem a não darmos entrada a nenhum mau espírito que queira nos induzir ao mal. Que Deus, nosso Mestre Jesus e os bons espíritos possam nos guiar no caminho do bem e nos envolvam em um manto de muita luz e amor. Que assim seja. A maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. Curta e compartilhe, e até a próxima, amigos.